Dr. Luiz Eduardo Coelho Andrade, muito obrigada pela sua participação e por aceitar conversar conosco sobre a síndrome paraneoplásica neurológica. Tá? Uhum. Eu quero começar falando, né, que a medicina diagnóstica ela tem um papel fundamental no esclarecimento dos casos dessa síndrome, por meio das pesquisas de anticorpos antineurais no líquor e no soro. Me conta um pouco como são feitos esses exames e sua importância no diagnóstico precoce da síndrome. Uhum. Ah, então, na verdade, são várias síndromes, né? A gente geralmente fala de uma maneira geral, mas tem síndromes que são mais de encefalite, outras são mais de cerebrite, né? Algumas você tem mais comprometimento, né, do sistema límbico, né, do hipocampo, e as manifestações clínicas diferem um pouquinho, né? O que chama atenção é que tem três contextos subjacentes básicos. Uhum, Em alguns pacientes, você tem um contexto neoplásico, existe uma neoplasia oculta, ou não, ou até às vezes já diagnosticada, mas isso é que está ocasionando o distúrbio neurológico. Em uhum, alguns casos, isso deriva de um processo infeccioso, muitas vezes viral, né? Então, um herpes vírus, por exemplo, e você, como consequência da resposta imunológica, você pode ter esse tipo de reação. E uhum. existe o terceiro, no qual você não tem nem neoplasia, nem infecção, e que ele é genuinamente autoimune de base. É uma autoimunidade, como tem outras doenças autoimunes, né? Ok. Em geral, principalmente no contexto das encefalites límbicas, né, as encefalites autoimunes, o, a apresentação ela é relativamente rápida, né? Uhum, Uma pessoa que era totalmente normal começa a ter problema de memória, de confusão, pode ter crises epilépticas e uma deterioração do quadro muito rápido. Em questão de umas 4, 6 semanas, você tem uma progressão a ponto da pessoa, às vezes, se encontrar em coma, uau. e precisar de internação em UTI, né? Uhum, Não é infrequente. Ah, Nesse ponto é que o diagnóstico precoce ajuda, né? Porque, principalmente nos casos em que são detectados anticorpos contra componentes da superfície dos neurônios, das uhum, sinapses, ah, se a terapêutica intensiva e precoce, voltada a eliminar esses anticorpos, for instituída, você pode ter reversão completa do quadro, né? excelente notícia. Sem Uhum, ficar sequela, né? uhum, Então, é aí que a coisa se aplica, né? No uhum, diagnóstico precoce, uhum. que é a sua pergunta, né? Isso, exatamente. Agora, eu imagino que a grande dificuldade, assim, embora os sintomas e os sinais apareçam rapidamente, como existe algum sinal anterior a eles, ou então existe algum protocolo que me diga, olha, se acontecer isso, se algum caso na sua família tiver, você já deve fazer um rastreamento anterior, ou ainda não? Olha, as manifestações precoces, Uhum, geralmente são manifestações cognitivas, então problema de memória, confusão espacial, confusão temporal, né? E aí podem aparecer episódios de crises convulsivas que podem ser, às vezes, só localizadas, só um membro mostrando uma crise convulsiva, ou pode ser uhum, generalizada com perda de consciência, e aí a coisa vai progredindo. Mas é muito importante que a primeira coisa que tem que ser feita na suspeita é procurar um neurologista, é, porque os exames, inclusive esses autoanticorpos que a gente vai falar, uhum, eles ajudam de maneira importante, mas somente no contexto global que é sopesado, que é uhum, avaliado pelo neurologista. Isso é fundamental. Nada troca e substitui essa primeira abordagem, porque uma uhum, série de outras condições clínicas também podem levar a quadros semelhantes, que não uhum, tem nada a ver. uhum, Então, o que o neurologista vai fazer é uma abordagem ampla. uhum, Estudos de neuroimagem são muito importantes,
O eletroencefalograma é muito importante. A punção do cefalorraquiano, o líquor, é fundamental para fazer a análise, né? Nisso aí eu posso encontrar um contexto infeccioso direto que explica o quadro que está acontecendo, por exemplo, né? Ou no estudo de neuroimagem, podemos encontrar indícios de outro tipo de manifestação, ou infecciosa, ou neoplásica, um tumor, Uhum, ou a vasculite sistêmica. uhum, Então, o anticorpo ele vai entrar como uma parcela, né, do pacote de investigação que vai ser uhum. comandado, né, pelo maestro que vai ser o neurologista. Isso é fundamental. Uhum. Não, perfeito, até porque dependendo da idade, esses sintomas, de fato, confusão mental, perda de memória, poderia até pensar num outro quadro que não fosse esse, né? Pessoas mais velhas acabam tendo esses sintomas, né, para antecipar uma demência ou qualquer coisa do tipo, né? E aí a minha E, pergunta, desculpe, pode não, continuar. eu ia só pegar o gancho no que você falou, desculpa, Uhum. Renato, é que em qualquer idade o diagnóstico diferencial é amplo. Por exemplo, É. em pessoas jovens, às vezes distúrbios metabólicos ah, Uhum. podem levar a esse tipo de sintomatologia, né? Então, Uhum. o diagnóstico Uhum. diferencial é amplo e tem que ter a supervisão de um neurologista. Não, perfeito. E aí a minha pergunta vou mudar um pouco o foco, mas o senhor me disse que o senhor estuda muito essa síndrome paraneoplásica neurológica, de novo, embora tenha um monte, né, de versões dela, do ponto de vista laboratorial. Queria saber quais são os últimos achados importantes nessa área e como isso pode ajudar os pacientes a começarem um tratamento com antecedência. O senhor já se adiantou me dizendo que o primeiro caminho é buscar o médico, né, que vai ser esse maestro de toda essa equipe multidisciplinar que vai fazer o diagnóstico, mas eu queria também saber do ponto de vista do laboratório, qual a importância e quais são os achados últimos desses testes. Tá. Então, Renata, você tocou num ponto realmente interessante, porque essa é uma área que a medicina tem crescido muito nos últimos 15 Uhum, anos, vamos dizer assim, né? Eu me lembro que em 2004 apareceu a primeira publicação do anticorpo anti-aquaporina 4, né? Foi uhum, da Wanda Lennon na Clínica Mayo. Esse anticorpo ele possibilitou o diagnóstico de uma doença que é a neuromielite óptica, chamada também de doença de Devic, né? E não só possibilitou esse diagnóstico, e vale dizer que antes disso o pessoal questionava se existia essa doença ou se ela era uma variante da esclerose múltipla, que não tem uhum, nada a ver com ela, uhum, mas era muito difícil distinguir, e com esse marcador, anti-aquaporina 4, ficou fácil distinguir e viu-se rapidamente que eram entidades completamente diferentes do ponto de vista histológico, anatomopatológico, fisiopatológico, terapêutico, uhum, e até o quadro clínico com esse marcador, ele pode ser melhor dimensionado. Hoje nem se fala mais em neuromielite óptica pura, fala assim, doenças do espectro da neuromielite óptica, porque notou-se que o espectro clínico era mais amplo. Esse foi o primeiro. Na uhum, sequência, foi descrito o anticorpo anti-receptor de NMDA, de GABA-B, GABA-B, GABA-A, AMPA, receptor de AMPA. O que são essas moléculas? São todos mediadores, pequenas moléculas que são mediadores de sinalização dos neurônios. uhum, São como os neurônios se comunicam e fazem a pessoa se comportar do jeito que a gente se comporta. Então, isso uhum, pode levar a problemas de cognição, a pessoa pode ficar mais abalada, pode ficar mais excitada, pode ficar com distúrbios de mobilidade, pode ter ataques convulsivos, na dependência do mau funcionamento desses receptores para essas moléculas que são os mediadores neurológicos da mensagem uhum, neurológica. E aí tem uma série de anticorpos, de anticorpos contra receptores, né, dessas moléculas, e aí eu citei alguns, né? uhum, NMDA1, AMPA, GABA, tem o LGI1, né? Tem o Casper2, e a gente pode falar de vários que o pessoal tem ouvido,
E em cada um, os pesquisadores têm identificado um conjunto peculiar de manifestações clínicas, né, que muitas vezes se sobrepõem. É importante a gente ter a noção de que esse conhecimento está sendo construído nesse momento, mas como um conjunto, eles possibilitam agora que o neurologista tem essa ferramenta que antes disso ficava-se confuso, né? Você tem uma manifestação confusional com epilepsia numa pessoa, por exemplo, de 40 anos, e que em questão de 10 dias a pessoa está completamente em coma, né, e afundando, o quadro se agravando, e você não tem um diagnóstico. Né? Então, a presença de um anticorpo desse permite você direcionar a fisiopatologia. Opa, isso aqui é autoimune, tem esse anticorpo bem demonstrado, que é compatível com esse quadro clínico dessa pessoa. Então, eu vou correndo tomar medidas para tentar combater isso. E quais são as medidas? São medicamentos e até procedimentos físicos que vão tirar esses anticorpos da jogada. Você pode fazer a plasmaférese, que é um procedimento que é feito no hospital em que você retira os anticorpos da circulação da pessoa, né? Sai o sangue, entra numa máquina, os anticorpos são retirados, você devolve o sangue sem esses anticorpos, então você dá uma depurada, uma lavada, vamos dizer assim. Terapêuticas que vão impedir os linfócitos B e sua linhagem de continuar secretando esses anticorpos. Entendi. E esse tipo de terapêutica combinada frequentemente acorda o paciente, põe ele bom, né? Mas eu preciso de saber que eu tenho esse anticorpo. Então, por isso que tem hoje essa revolução que está acontecendo, ela está nos dando a possibilidade de enxergar essa realidade e intervir, né? E eu digo que é legal, que eu acho que é muito bom e que me entusiasma a estudar essa área, é que isso está crescendo. O número de anticorpos identificados, está crescendo a consciência da classe médica inteira para este novo problema, né? Se nós estivéssemos tendo essa conversa há 15, 20 anos atrás, ninguém estaria sabendo o que a gente estava falando. Seríamos vanguardistas, né? Seríamos lunáticos. Então, isso significa que esses testes estão em constante evolução, né? Imagino que eles começaram até in-house, me corrija se eu estiver errado, muitos testes feitos in-house, que é aquele que você vai moldando, né, dependendo da necessidade, e agora começam a surgir os testes comerciais também para essa busca de anticorpos? Precisamente. Então, por vários anos, isso começou em house, né? É interessante até citar, quando a Wanda Lennon, eu comentei que ela descreveu a coporina em 2004. Né? E aí todo mundo ficou muito interessado e nos procurou um pós-graduando lá da USP, que estava interessado em estudar isso, e falou, vocês não fazem esse teste? Eu falei, olha, isso aqui não tem comercialmente, mas se você estiver interessado, a gente pode tentar desenvolver. E, de fato, nós desenvolvemos o teste de forma que, em 2007, só 3 lugares no mundo faziam esse teste em laboratórios clínicos, que era na Clínica Maio, onde a Wanda trabalha, né? Que era na Espanha, em Barcelona, onde tem o maior pesquisador nessa área, que é o Joseph Dalmau, aqui no Jabaquara, na Valdemiro de Lima, no Fleury, porque nós temos desenvolvido. Só 3 lugares no mundo ofereciam comercialmente esse teste. Passado alguns anos, empresas de biotecnologia passaram a oferecer esse teste. Hoje está acontecendo a mesma coisa com esses vários marcadores que eu estou comentando aqui, MDA, AMPA, GABA. Progressivamente, algumas empresas de tecnologia saíram na frente e já estão disponibilizando comercialmente, o que é muito bom, né? Muito bom. Hoje, só para você ter uma ideia, na maioria dos laboratórios a gente é obrigado a enviar as amostras que se pede para fazer esse exame para o exterior e o resultado demora bastante para vir, né? Obviamente sai com um custo caro também, né?
E o que faz com que a disponibilização desse novo recurso ainda esteja limitada. Mesmo que a Claro. gente disponibilize, existe uma barreira, a coisa não é tão imediata, né? Nem acessível, infelizmente, né? Acessibilidade, exato, essa é a palavra. É, é. E pensando nesse técnico que vai rodar o teste, que vai fazer o teste, existe alguma dificuldade específica ou é algo simples de ser feito? Qual é a metodologia? Qual é a sensação de segurança que tem no resultado? Qual é o estágio atual que estão esses testes comerciais? Olha, algo que nós estamos todos aprendendo a ganhar experiência, né? Uhum, Claro que as pessoas que já têm uma boa experiência com imunofluorescência, por exemplo, interpretação de padrões, uhum, terá maior facilidade em assimilar esses novos padrões. uhum, E aqueles que têm menos vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Mas tudo é uma questão de você eh, se dedicar a estudar. Ajuda muito se você tem soros protótipos, né, em que você possa confirmar a performance dos kits, né, isso ajuda muito. uhum, Porque nós sabemos que a biotecnologia é um grande desafio, né? As indústrias hoje são cada vez melhores, mas ainda assim, toda vez que a gente elabora um teste em qualquer lugar do planeta, você tem a chance desse teste ainda não estar com a melhor performance, né? A gente viu isso muito agora com o episódio da Covid, né? uhum, O Covid foi muito interessante, porque nós tivemos a oportunidade de testar, olha, dezenas e dezenas de testes para sorologia da Covid. E ao longo do tempo, dos meses, os kits que iam chegando, as novas versões, a gente via-se nitidamente o processo de melhoria de performance, uhum, de melhoria de sensibilidade e especificidade. Isso se aplica a qualquer teste. Então, uhum, é importante que a gente tenha a condição, na hora que você vai trabalhar com um novo produto, a testar ele com amostras conhecidas, ver como que uma casuística sua se comporta, né? uhum, Agora, é importante dizer que, por mais que a indústria esteja se esforçando e está com muito sucesso, ela nos entrega um rol de exames. E a quantidade, o número de autoanticorpos que vive nesse universo aí das encefalites é grande, é bastante grande. uhum, Então, ainda tem espaço e necessidade para o desenvolvimento de metodologia in-house que complemente, né? uhum, E agora a gente já está começando a ter acesso. É muito bem-vindo o que está começando a chegar, né? E uhum, é muito bem-vindo. uhum, Nós temos tido uma experiência boa com relação à qualidade, às imagens do que nós temos testado, uhum. e facilita a nossa vida no sentido de que nós concentramos agora nossos esforços de metodologia in-house para complementar aquilo que é oferecido comercialmente. Enquanto antes, nós precisávamos de trabalhar em todas as Fazer vertentes, o básico, né? Exato. começa a ficar mais pesado, mais difícil. Uhum. Então, está ajudando bastante. E por ser muito recente, eu imagino que até os médicos que estão na prática clínica ainda estejam se familiarizando com esses anticorpos e com essas possibilidades, né? Isso ainda é novidade para eles ou eles já estão fazendo esse rastreio com frequência? E mais, a gente já poderia dizer que um rastreio como esse poderia antecipar o surgimento de um câncer? Olha, então são duas perguntas, né? Então, a pergunta Uhum, primeira é com relação à familiaridade do uhum, pessoal com esses exames. Cada vez mais eles estão sabendo, né? Isso, a comunidade médica, ela é muito alerta, né? Muito alerta. uhum. Então, você vai conversar com um residente hoje de clínica médica, esse residente já tem noção que existem esses anticorpos. Perfeito. Doutor Luiz, me escuta? Doutor Luiz?
Vou aguardar um pouco.